Vamos acolher todos esses movimentos que nós fizemos, que não, de qualquer forma, não está certo, não está errado, era para ser assim. Mais uma respiração profunda. Eu agradeço por a gente estar aqui agora, reunidas. Vamos iniciar nosso encontro, nossa reunião sobre a criança ferida, sobre esse movimento que foi interrompido em algum momento da nossa infância. E a gente vai trazer essa pauta em cima do filme do Pais e Filhas, né? Um filme que a gente pediu para vocês assistirem. Quem assistiu, né, vai estar ganhando hoje aqui com a gente, com essa troca. E quem não assistiu, agora vai assistir com uma outra visão, né? Alguns aspectos do filme você vai conseguir identificar, né? E então a gente vai trazer aqui movimentos principais. É o movimento interrompido da infância, né? A ruptura a ruptura da figura paterna e materna. E assim também como as relações da infância afetam a nossa vida adulta hoje, tá? Então, eu vou me apresentar aqui. Meu nome é Márcia Paula, filha de Senhorinha e Edgar. Somos em 4 irmãos, tenho um filho de 15 anos e hoje eu trago aqui muita alegria, muita felicidade, disposição para estar aqui com vocês, compartilhando desse conteúdo. E a gente vai falar um pouquinho da gente, né? Cada um traz um pouquinho. E eu passo para a Analita, né, para ela falar, que a Analita conheci através da Jaice. A Analita é psicóloga, ela vai falar um pouquinho dela. Bom, que bom estar aqui, né? Que bom vencer os desafios. Só tem uma coisa que quando a vida nos traz desafio, o prazeroso é vencê-los. Então, estamos vencendo eles, né? Bom, eu sou Analita, sou psicóloga com uma visão sistêmica, né? Estudo visão sistêmica há um bom tempo, acho que há uns 6 anos. Mas sou filha da dona Minervina, sou filha do seu Carlos, tenho 2 irmãos, tenho uma filha de 21 anos e sou mulher. Como é gostoso dizer isso? Eu sou mulher, né? Tive o prazer dessa conexão que estamos aqui de mulheres, né? Que é o nosso propósito, trabalhar com mulheres feridas e o seu feminino ferido, né? E esse trabalho se deu através do meu processo e do processo dessas mulheres que estão aqui, de olhar para dentro de nós e encontrar a mulher que habita em nós, né? De trazer essa essência do feminino para fora. E a nossa proposta é olhar para esse filme, né, Pais e Filhas, e compreender quais foram os movimentos que aquela mulher fez, né, que aquela menina fez, que aquela menina sentiu. E vamos olhar para o amor interrompido, que é uma dinâmica que acontece, tá bom? Passo a minha fala agora para a Jaice, uma amiga querida, que nos conectou a esse movimento. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Jaice Moura. Analita e Márcia, eu não sei se eu já comentei isso com vocês, mas o meu sonho está realizando agora, a partir desse momento que a gente começou a trabalhar essa conexão, né? Trabalhar, montar uma rede de mulheres onde nós possamos ajudar mulheres dentro do nosso conhecimento. Como eu disse, meu nome é Jaice Moura, moro em Goiânia, tenho 68 anos, 2 filhos e 5 netos, né? Sou palestrante e escritora, já tenho 3 livros publicados e até março, se Deus quiser, estarei lançando mais um livro. E está vindo aí, é surpresa, não vou dar muito spoiler, né? E estamos aqui. Meninas, eu costumo dizer que eu me conheço como mulher a partir do momento que eu aceito desafios. Eu não sou mulher para fugir de desafios.
E estar aqui hoje com vocês, falando sobre esse filme, é um desafio para mim, muito grande. Mas na intenção de descobrir essa mulher que habita em mim, entendeu? Então, estou aqui para ajudar, para aprender e colaborar com vocês. Muito obrigada por essa parceria e é muito gostoso estar aqui com vocês. Muito obrigada. Muito bem, Jaís e Ana Lita. Vamos lá, então. A gente vai trazer essas reflexões sobre a visão sistêmica, né? Com a qual a gente trabalha, todas nós. E vamos lá, então. A gente não vai falar de todo o filme, mas de algumas cenas específicas. Porque o filme ele acaba trazendo passagens, né, da vida atual da personagem principal, passado e vida presente dela, né? Alguns cortes, memórias e recordações que ela traz. Então, na infância, eu até anotei aqui, a primeira cena bem forte, que é logo no começo do filme, que é o acidente. Né? Após algum evento ali, tá o pai, a mãe e a filha no carro, né? E logo em seguida vem uma discussão, a filha, né, de mais ou menos 6 a 7 anos, ouvindo aquela discussão, presenciando, né? E logo em seguida, o acidente, né? Eles vão para o hospital, a mãe, ali ocorre a perda da mãe, né? O primeiro trauma ali é a perda da mãe. Lembrando também que aqui teve essa briga e teve uma recordação, né, na briga do casal, teve uma recordação de uma traição. Teve uma cena assim de ciúmes no qual a esposa, a mãe esqueci o nome dela, é Kate, né? Kate. A mãe dela estava questionando ali um evento passado, há 7 anos atrás você me traiu, então trouxe à tona ali a discussão no volante, acabou acontecendo o acidente, né? Então, desse primeiro trauma, envolve vários acontecimentos, né? E o que a gente pode pensar aqui? Causas que a gente pode trazer para levantar, né? Essa questão da gente estar sempre voltando ao passado, trazendo eventos que aconteceram lá atrás para o relacionamento, né? E também a questão da presença de uma criança em discussões de relacionamento homem-mulher, né? Isso ocasionou nela também ali um distúrbio, né? Eu gostaria que vocês opinassem sobre esses dois posicionamentos, traição, perdão, e alguma outra coisa que vocês viram, perceberam. Eu acho, Márcia, é interessante que você percebe que a Kate vai lidando ali, essa primeira cena é o primeiro processo de perda, de rompimento, né? Que ela tem. Sim. Porque, assim, e aquele rompimento não foi só com a mãe, foi com o pai naquele momento, porque a mãe morreu e o pai se acidentou de uma forma grave, né? E ela, felizmente, estava bem. Então, você vê a cena dela chorando, chamando o pai, né? Essa relação de amor sendo ali cortada, porque ela é uma criança, né? Não é um adulto que entende que é necessário que esse pai vai, mas a criança ali, ela só entende assim, aonde vai meu objeto de amor, que é meu pai. E aí, no decorrer do filme, ela vai passando por outras perdas. Aí perdeu a mãe, né? Teve uma cena que eu achei muito, muito forte também, uma cena que ele está sentado no sofá, chorando, né, a perda da esposa, e ela com a fotinha da mãe e ali, do lado. E também aquela criança vulnerável, e às vezes vulnerável, ninguém acolheu essa dor dela ali, porque ela também precisava ser acolhida, porque ela estava sofrendo. Cada um estava ali na dor. Cada um a sua dor, né? O pai, ele é um ótimo pai, né? A gente vê um pai muito presente, mas naquele momento, isso é muito interessante para a gente trazer para a analogia da vida da gente. Naquele momento, ele estava olhando para a dor dele, e era natural ele olhar para a dor dele. Sim. Mas aquela criança estava vulnerável, e ela precisava que alguém olhasse para a dor dela naquele momento. E naquele momento não tinha ninguém. Não teve. Analita, e... Então, ali foi o primeiro movimento interrompido ali, né? A perda da mãe. Ali foi o primeiro movimento do amor interrompido, foi ali. Os outros traumas só foram reforçando. Reforçando.
Que o meu Já amor... Márcia, só voltando lá na fala da Analita, aonde eu gravei assim na minha mente uma cena muito forte, aonde ele precisa sair e ficar internado para se curar, né? E ali ele vai despedir daquela criança, a criança não entende. Eu, no meu modo de pensar, se eu estiver errada, vocês me corrigem, no meu modo de pensar, ela estava achando que ele estava abandonando ela. Ela não estava entendendo que ele teria que sair dali para se curar, né? Para continuar cuidando dela tão bem quanto ele cuidava, entendeu? É isso aí. Completa, Não, mas Nádia. é isso aí mesmo. Esse foi o segundo movimento. O trauma, o segundo movimento de amor interrompido. Quer dizer, teve lá o primeiro, foi o acidente. Aí depois, de novo, quer dizer, o meu pai... E assim, e eu volto a dizer, aquela tal história, o pai precisava ir. Ó, sim. A gente tá falando de uma figura Exatamente. boa, porque esse pai era uma figura boa. Exatamente. Assistindo de fora, né? Assistindo de fora. Mas a criança que está dentro, o que ela vai guardar? Só a perda. Mais uma vez, meu objeto de amor, que é meu pai, se foi. Sim. Verdade. Né? Você vê ela gritando para o pai, né? Pai, não me deixa, né? Tem o papai. E ele sai e vai ficar... São 7 meses, se eu não me engano, internado. 7 meses. 7 meses internado numa clínica psiquiátrica, né? E Sim, esses 7 meses, ela teve uma convivência com a tia. Ela ficou na casa do familiar, que é a tia, irmã da mãe dela, né? Convivendo ali com os primos, com a tia e tudo mais. Daí se passaram 7 meses, o pai saiu da clínica e foi buscar a filha, né? Entre essas passagens aí, houve situações também, né, de presença. Ela presenciou ali a convivência do tio, da tia, né, junto com os primos. E quando o pai dela foi buscar ela, a tia já não queria, né, pela situação, dele, tanto financeira quanto emocional, ela não queria deixar que a sobrinha fosse ficar com ele. Mas ele é pai, ele acabou, né, levando a filha para morar com ele. E seguindo, o que a gente pode trazer aqui? Deixa eu ver o que eu anotei. Tem alguma coisa que vocês anotaram nessa passagem? Da tia, convivência? Eu vejo nesse momento outra ruptura de vínculo, só com outras figuras. Porque ela amava essa tia, ela amava esse tio. Né? Sim. Tanto que tem uma outra passagem, né, que o pai tenta convencer ela a não ir na festa do tio. Isso. Que o pai tenta, e ele até fala assim, eu não vou conseguir te convencer. Ela falou, não, porque eu quero ir. Então, assim, ela tinha... Então, assim, durante esses 7 meses, ela fez uma estrutura de vínculo. Ela não deixou de amar o pai, mas aquela família era dela, né? É aquela história que muitas vezes nós, adultos, não conseguimos separar as coisas que são nossas de adulto e as coisas que são de criança, né? Isso acontece muito... não é no caso do filme, mas acontece muito no processo de separação, que os pais usam a criança, né? Como barganha ali, né? Como barganha ali, né? E ali teve um processo de barganha, de uma certa forma. Tá certo que aquele pai fez correto. Eu sou pai, ela é minha filha. Ele lutou por ela. Mas faltou, né? Tem uma outra cena até que ele... para tentar conciliar, e ele fala, né, que ele ia permitir que eles chegassem mais perto, que eles estivessem mais perto, né? Mas o pai não teve flexibilidade de entender a filha, né? Os adultos não olharam para a criança. Sim. Quer falar, Jaice, algo dessa parte? Ou alguma outra? Não, pode seguir em frente. Tá, agora a gente pode seguir a parte da infância, depois vai voltar também para a infância, que o filme, como eu disse, volta e vai para o presente, no momento presente da trama. Depois tem uma passagem que já vai direto para ela adulta, 25 anos, quando ela estava quase finalizando o
curso, que por acaso não muito, não muito estranho, né? Toda essa vivência que ela teve familiar, ela acabou escolhendo a profissão de psicóloga. Né? Então, essa parte, com 25 anos, aparece ela lá na faculdade, já se envolvendo em relacionamentos, né? De uma forma totalmente, assim, disfuncional, devido às fases que ela passou, às situações, né, da infância, né? Essa parte que ela não consegue se soltar, se entregar para o amor, ela não consegue, né, os relacionamentos dela ali, nessa parte da faculdade, ela não consegue amar. Mesmo estando, passando pelo processo de faculdade, né, tendo atendimentos, ela tinha uma psicóloga que atendia ela, e deixa eu ver se eu tenho alguma pergunta aqui sobre essa parte. Eu coloquei aqui que esse comportamento que ela tinha era uma ferida emocional da infância, né? Esse sexo casual, com estranhos, inclusive, né? Era ali um impulso, né, para a morte, na verdade. Ela estava olhando para a mãe, de uma certa forma, né, para o pai, que perdeu também. E o que vocês trazem dessa parte, assim, já na fase adulta dela? Eu vejo ali na fase adulta dela, eu trago duas, a psicologia como uma forma de compensar, né, o cuidado da qual ela não teve, então agora eu cuido das pessoas, né, inclusive assim, porque o pai também... Na constelação seria uma expiação, né? Sim. Mas não vamos entrar muito nesse assunto, porque esse assunto rende, vou guardar sim. aqui. E trago também esse comportamento autodestrutivo, né? De autodestruição, que é isso que você fala, que é a morte, né? Que é essa pulsão de morte. Uhum. Então, assim, com medo da vida, ela se fere. Com medo de sentir essa dor, né? Essa dor do abandono, essa dor do desamparo, essa dor da ruptura, do vínculo, né? Desses vínculos que foram quebrados 4 vezes, né? E depois tem a 5ª vez, né? Quando o pai morre, né? Sim. Então, assim, contando aqui, foram 5 momentos importantes da qual que os vínculos de amor dela foram interrompidos. E ela tinha, de uma certa forma, vínculos de amor saudáveis. Não era ruim. Sim. E foram questões da história, né, que aconteceu que esses vínculos foram quebrados. Então, como é que eu vou amar alguém se essa pessoa me abandona? Tem uma cena agora, contando para você, que eu lembro dela lá no parque, que ela vê uma mulher e ela lembra da mãe. E ela começa a chorar. Verdade. E ela fala, papai, eu tô com muita saudade da minha mãe. Muita saudade da minha mãe. E aí ela pede pro pai, assim, pai, promete que você não vai morrer? Né? E o pai falou que ia morrer quando ele tivesse com 1000 anos, né? Sim. E aí a gente está falando do psiquismo de uma criança, né? É diferente de um adulto, né? Que entende que ele não tem como prometer isso, que ele não tem controle sobre isso, né? E quando esse pai morre, essa promessa foi quebrada. Essa pessoa que eu amo quebrou a minha promessa. Como que eu vou amar alguém? E é uma fala que ela... É interessante que quando ela está na psicóloga, que a psicóloga vai fazendo esse questionamento desses comportamentos autodestrutivos, né? Por que ela permite esse sexo casual, né? Esse sexo... E a psicóloga pergunta, você sente alguma coisa? Ela falou, não, eu sinto só vazio, né? Eu não sinto nada, ela não sente. É uma forma que ela lidou, que ela arrumou para lidar com essa dor que ela não permitiu vir. Desse amor que foi interrompido. Era exatamente isso que eu ia falar para vocês, né? Repetindo que ela sempre fazia isso, fazia sexo, talvez seria para compensar e aliviar a sua dor, né? É isso mesmo que eu entendi? Sim. Era um comportamento autodestrutivo. O comportamento autodestrutivo dela era para entrar em contato com a dor. Isso.
Sim. Sim. Só que ela não sentia a dor na sua inteireza, vamos dizer assim. E ela começou a dar conta da dor depois que ela começou a atender a criança. Fala, Márcia. Senão... Sim. E fala um pouquinho, Analita, sobre essa parte aí que você está falando, lá da conversa, que ela já tinha percebido nela. Mas o que estava reprimido ali que levou para a sexualidade? Porque tem uma parte que a gente consegue identificar isso que ela reprimia dentro dela, né? Que ela conseguia acessar ali com a psicóloga. Eu me sinto um vazio aqui, e ela queria preencher fora. Seria um sentimento de raiva até? Como que a gente explica esse sentimento? Eu acho que é essa raiva, né, de que ela tinha das pessoas e dela mesma. Como que eu vou entrar em contato com raiva? Como que eu vou dizer que aquele pai, que eu fiquei com raiva daquele pai que morreu? Uhum. Então porque ela acabou atendendo. Sim. Sim, pode falar. Não, porque eu acabo me culpando muitas vezes, me ferindo para não entrar em contato com a dor real. Como é que eu posso odiar o meu pai? Um homem tão bom, que me tratava como batatinha, né? Que me levou para o parque para andar de bicicleta, que me ensinou tantas coisas, que lutou por mim. Então, eu peguei aquela raiva, reprimi e entrava em contato com aquilo no processo autodestrutivo. Ela tinha comportamentos autodestrutivos. No caso dela, era a sexualidade. Como que a gente tem esses comportamentos autodestrutivos, trazendo para a nossa realidade? Às vezes a gente tem comportamento autodestrutivo sabotando o nosso trabalho. Sim. Vou até um ponto, chega um ponto assim, porque eu estou tão lá, porque eu acredito tanto no abandono, acredito tanto em tantas coisas, né? Na rejeição, na humilhação, né? Que a gente vai entrar com as feridas as 5 feridas da criança, né? Abandono, rejeição, traição, humilhação. Traição, humilhação, injustiça. Injustiça. Tá, eu tô ligada com essas dores. E o que eu vou fazer? Tá me doendo. E aí eu me saboto nas minhas coisas. Eu tenho potencial, eu tenho força, eu não tenho força para ir. E essa força para ir, essa autorização para ir vem do pai, vem do olhar do masculino para a gente. Sim. Né? E como ela ali ficou ferida, essa ruptura, como rompeu, né, esse vínculo, né? E isso é o amor interrompido que a gente traz, que a constelação traz, como o Bert traz como amor interrompido, é a ruptura desse vínculo, é essa ferida desse vínculo. E essa ferida desse vínculo vem, não é para mim olhar para o meu pai e dizer, você não fez isso, não deu isso, não deu isso, porque a gente acha que esse amor interrompido é dizer assim, ele não me deu. Mas eu não fui capaz de aceitar o que ele podia me dar. Sim. Tem uma cena dela com a menininha, que eu não vou agora lembrar a fala exata. Se vocês lembrar, vocês me falam. E ela fala que ela está falando e ela se coloca na mesma posição dela, saber quanto é difícil perder a mãe, perder os pais, né? Mas que o difícil é a gente compreender que eles fizeram o melhor com o que eles tinham. A fala não é exatamente essa, mas a explicação é essa, né? Então, assim, e é isso que muitas vezes a gente bate muito com a fala do Bert, que é tomar pai e mãe, né? Que é concordar que eles fizeram o melhor que eles tinham. Sim. E olhando para essa história... E se reconectar, né? E se reconectar. O que é o amor interrompido, né? Que é a temática. Imagine uma mangueira. Fluxo da vida. É a água que sai da mangueira. Eu vou lá e pinço a mangueira. Não tem fluxo. Então, na nossa história, quer dizer, a mangueira foi pinçada 5 vezes. Não tinha fluxo. O que saía era muito pouquinho. Tinha várias coisas para ela olhar ali, né?
E aí, o que é? Alguém vai ter que me dar aquilo que eu não recebi? Não, eu vou ter que concordar com aquilo que eu recebi e tomar, né? Estar aberta para receber. Quando ela, se você percebe que aquele rapaz chega na vida dela, que agora eu vou esquecer o nome dele, o namorado, né? O último. Eu não lembro. Eu sou péssima de guardar nome. Cameron. É Cameron. Quando o Cameron chega, né? Ele chega com uma abordagem totalmente diferente com ela, mas ele chega falando de quem? Quem que ele traz? Pai. O pai, a figura afetiva dela. Conectou. O que ele falou assim? Mas é você que é a batatinha? É verdade. Né? Aí você olha para o Cameron, quais são as qualidades dele? Era igual ao do pai. Igual ao pai. Escritor, então, ela... cheio de vida. Escritor, né? Gostava de escrever, via a vida, aquela vida com um olhar diferente para a vida. Né? Então, sim. Esse relacionamento fez com que ela se conectasse com o pai. Uhum. E é tão interessante que esses 2 pontos que você trouxe, a primeira paciente dela ali ainda no mestrado, não me lembro agora, ou era doutorado, que ela já estava, a menininha que despertou a ferida dela. Ela se conectou com a ferida emocional através da primeira paciente. E o outro ponto que você trouxe, que é o primeiro relacionamento assim diferenciado que ela se permitiu, né? Que é o Cameron. Então, são 2 pontos muito importantes. Um conectou com a criança ferida e o Cameron conectou com a reconexão com o pai dela. Integração do pai nela, né? Ela teve que integrar, né, o masculino, que a gente fala, né? Ela teve que aceitar o masculino. Foi fácil ela aceitar esse masculino? Não. Mas o Cameron teve um posicionamento de homem, né, também, né? Porque ele era homem. Você percebe ele como homem masculino. Como masculino, a posição. Ele amava ela, né? Tinha um amor, mas ao mesmo tempo ele se posicionava, né? É esse feminino esse masculino que autoriza o feminino a existir. Mas para que esse feminino exista, eu preciso olhar para o pai, porque a primeira paixão da menina é o pai. E é o pai que dá autorização para a gente desenvolver a nossa potência feminina. Tem uma cena muito interessante deles, né? Da qual ele convida ela para ir para a casa dos pais. Essa cena é forte, tá? E aí eles estão indo e no meio do caminho eu não dou conta desse amor, eu não dou conta de amar, eu não dou conta de receber esse amor. E se ele me abandonar? E se me rejeitar? E se ele for embora? Igual todos eles foram. Igual aquela criança sentiu. E aí ela foi e saiu correndo, né? E ele é um cavaleiro na vida, né? Porque ele sai correndo, né? E vai atrás dela. E aí ele é firme, ele foi masculino ali com ela. Ela falou assim, eu não sei o que a gente tem. Eu estou tentando, mas eu não sei o que a gente tem. E aí chega um momento que ela fala assim, eu não sei ser namorada. Quer dizer assim, eu não sei amar. Eu tenho medo de amar, em outras palavras. Eu tenho medo de receber esse masculino. Né? E ele meio que ajudou ela com essa transição. Sim. Então, o masculino, né, ajudou a ela transicionar. Todo o processo de transição, a gente precisa descobrir quem é o nosso verdadeiro inimigo. Quem era o inimigo? Né? Ela estava em guerra interna, guerra entre o feminino e o masculino, guerra do amor interrompido, entre amar e não amar, entre receber ou não receber.
aquela postura totalmente de sexualidade que ela tinha, né, de autodestrutiva, aquela sexualidade autodestrutiva, mas é a postura do masculino, né, o masculino que é o conquistador, que vai lá e transa por transar, né, eu não estou fazendo aqui apologia a essa figura, tá, o masculino não trabalhado, o masculino sem virtude, ele é assim. Ferido. Eu conquisto e dispenso, conquisto e dispenso. Né? Então, essa força. E o Cameron fez que ela voltasse para dentro dela, que ela se olhasse, que ela entrasse em contato com ela. E aí tem uma outra cena que eu acho muito impactante, que ela está na banheira, e aí ele está conversando com ela, e ela fala assim, eu entendo aqui, mas aqui eu não entendo. O sentir, né? Ela não sabia como. O sentir. Quer dizer, eu sou masculina. Meu feminino não está aberto para receber aqui. Porque o feminino é aqui. O masculino é aqui. O feminino é aqui. Uau. Né? E aí, a gente precisa entender os processos, porque isso impacta, né? Dá um impacto na gente. E agora, né? Porque a gente tem uma tendência de querer se movimentar, porque a gente tá masculina. E aí eu vou aqui, a razão... Não, porque eu não vou fazer isso, porque eu não vou fazer aquilo. Não, porque agora eu vou falar mais assim, porque agora eu vou fazer isso. Não, para tudo. Não é isso. Aí vem a autossabotagem. Vem a autossabotagem. Traz um pouco das vozes internas, né? Mas como que eu vou fazer? Como que eu vou receber esse homem maravilhoso na minha vida? E vai lá e quer já acabar, né? Então, que é dentro desse momento da nossa vida, né? É aquelas falas que eu falo, né? Eu preciso observar. Eu observo. Bem isso. Eu vou me observar. Eu observo o meu comportamento, observo como eu me comporto com o outro. Quando eu começo a observar calmamente, eu começo o quê? Compreender. E na compreensão eu vou conseguir construir atitude, ação. Mas para me construir ação, eu preciso aceitar. Aceitar que eu não tenho um controle. Aceitar que talvez eu possa entrar numa relação e me machucar de novo. É uma possibilidade. E ela é real. E aí eu vou entrar no processo que é o concordar, né? Concordar com o que foi, com o que é. Porque sair do campo da fantasia, porque muitas vezes nós mulheres entramos no campo da fantasia. A gente adora esse campo do Walt Disney, né? É nosso. Sair do campo da fantasia e entrar... Ai, que legal, a Ângela entrou aí, ó. Legal mesmo. E entrar nas coisas reais, como elas são. Porque uma das coisas que também acontece, eu não entro às vezes a pessoa não entra no relacionamento, mas quando ela entra, né, ela fantasia, né? Aquele homem como sendo perfeito, que vai cuidar de mim, que vai fazer isso. Se não for esse homem, nenhum outro homem serve. Né? Gosto muito de uma fala de um cara que fala que com milhões de pessoas no mundo, você acha que esse único homem aí vai ser suficiente para sua vida? Não, se aquele lá não for, você não quer, deixa ele ir, vai embora. Porque a gente fica presa, né? Mas por que a gente fica presa? É apego, muitas vezes, porque temos medo do quê? De passar pelas 5 feridas, né? Medo do abandono, medo da rejeição, medo da traição, é proteção. E aí, o que muitas vezes a gente faz? A gente deixa de sentir e se sujeita a esse masculino, negando a nossa existência, negando o nosso desejo, negando as nossas vontades. Certo? Continuei. Certíssimo. Correto. Aí, sim. Pode falar? Quer falar? Não, quero não. Pode falar. Uma parte que te marcou, alguma outra parte do filme?
Não, o filme em si, ô Márcia, ele marca muito, né? Ele traz para a gente uma realidade que muitas vezes a gente está vivendo, mas a gente não aceita, entendeu? Se a Analita quiser me corrigir, me acrescentar algo mais, mas eu me coloco nesse ponto de algo acontecer na minha vida e eu não aceitar esse algo acontecendo, entendeu? De, tipo assim, repetição na minha vida. Vida amorosa, sentimental, de vai e volta. Fica tipo um elástico, entendeu? E isso é inadmissível. E eu preciso mudar esse meu modo de ser, de aceitar essas coisas na minha vida, entendeu? A gente está falando ainda dentro do filme, tá? Porque eu me vi ali dentro do filme. Não sei se vocês estão me entendendo. Se vocês quiserem complementar alguma coisa aí, fiquem à vontade. Eu estou entendendo, sim. E eu entendo assim, que serve os relacionamentos, né? Vamos abrir aí. Os relacionamentos, eles são pontes da nossa vida. Sim. Né? Então, cada pessoa que aparece na nossa vida, vamos lá, se aparece na minha vida um relacionamento, deixa eu usar uma palavra aqui, um cafajeste, vou usar um termo desse. Aquele cafajeste está a serviço da vida para me olhar para alguma coisa. Entendi. Ele está a serviço da vida, porque a gente atrai as coisas. Sim. Né? No meu processo de desenvolvimento, pra vocês terem uma ideia, eu fiquei mais de 10 anos sem me envolver com ninguém, extremamente masculina, de nem atrair, nem de um homem olhar assim, nossa, como você é bonita, sabe? É natural. Gente, as mulheres são bonitas, é natural que um homem olha pra gente na rua. Você passar e o homem olhar. Porque o homem olha pra toda que é mulher, essa é a grande realidade. Né? Não, mas o ponto, assim, de ninguém olhar para isso. Aí no processo, quando eu fui entendendo meus processos, que eu fui entendendo que eu estava masculina, que eu precisava voltar pro feminino, que eu fui curando meu feminino, isso começou a mudar, né? Eu tive um relacionamento que eu entrei, que para mim foi insuportável ficar, porque a minha vontade era de ir embora. Mas eu falava assim para Deus, eu comecei a estudar sistêmica na época, voltar na sistêmica, estudar, e aí eu tomei essa consciência do ficar, naquele momento do ficar, que eu precisava ficar para me permitir receber, mas eu fiquei com medo, com angústia, e aí, o que foi acontecendo? Foi aparecendo aquilo que eu precisava olhar. Então, o que eu precisava olhar? Eu precisei olhar para o abuso, eu precisei olhar para o abandono do meu pai, eu precisei olhar para um monte de coisa. Que muitas vezes a gente terceiriza e joga para o outro, mas é meu conteúdo, era meu conteúdo. Então, assim, eu fiquei enquanto a vida falou fica. Depois que a vida falou vai, eu fui. Né? Por que eu fiquei? Porque eu entendi que se eu saísse, o outro ia vir do mesmo jeito. Então, aquele que eu já estava, a gente tinha um bom diálogo, eu podia falar e dava o negócio, eu vou ficar aqui mesmo. Né? E isso vai acontecendo, até você conseguir achar a raiz das suas dores. Né? Teve uma situação que eu entendi, por exemplo, a questão da sexualidade. Quando alguém me rejeitava, olha, aí eu confessando meus pecados aqui. Isso vai para as redes, né? Deixa eu tomar cuidado com o que eu vou dizer. Não é nada demais, não. Mas quando alguém me rejeitava, como que é que eu resolvia as questões? Com o sexo. Totalmente divertido. Totalmente errado. Então, eu fazia o seguinte, meu marido não estava legal, alguma coisa, ia lá e era a melhor performance na cama, mas eu estava sendo a melhor performance por quê? Sim. Porque eu estava tendo uma conexão profunda e íntima, verdadeira de amor? Não.
porque eu estava com medo exatamente da rejeição, do abandono. Por isso que eu fazia isso. E aquele comportamento acabava sendo autodestrutivo. Porque para o outro percebe com o que a gente está conectando com o outro. E o outro se sente profundamente rejeitado depois. Verdade. Profundamente rejeitado. Aí você fala, eu estou fazendo a melhor performance aqui, né? Olha, eu estou dando tudo de mim. E por que aí você começa a cobrar o outro. O que vira? Vira divórcio. É o que eu experimentei, que eu provei. Uhum. Sim. O que a Jaíce trouxe é tão interessante, né? Que ela disse que essa questão dela ficar repetindo, mas as situações, as pessoas, conforme você mesmo disse, elas vão continuar vindo. Porque é a gente que precisa mudar internamente, né? Para que não deixe de atrair essas pessoas que vai estar sempre ali querendo curar a nossa ferida interna. Então, essas situações, esses problemas, esses relacionamentos vêm para a gente aprender, né? Porque quando você repete várias vezes, você vai tomando consciência, você vai começar a se olhar, por que eu só estou nessa situação e tal. E vem também para te capacitar. Depois você vai começar a entender que, não, esse perfil, né, você vai mudando internamente e automaticamente você vai atraindo, né, você vai se perfis. posicionando, né? Você vai mudando. Sim. Até porque quando você fica, por exemplo, fica bastante tempo, quando o outro foi, para mim foi muito difícil, quando o outro foi. Porque parecia que não ia ter outro, que o outro era o único. Mas a partir do momento que você começa a se pôr nessa posição feminina e que você começa a ficar uma mulher atraente, né? E atraente não vulgar, mas atraente, assim. O masculino você começa a despertar a devoção do masculino. É interessante isso. E os masculinos que estão perto de você, eles começam do nada, né? Servir, porque isso é característica do masculino, tá? Ele é devoto ao feminino, ele cuida do feminino. Mas para mim eu queria tanto ser amada, Márcia, mas eu queria tanto ser amada, depois eu entendi, qual a melhor forma de eu me ser amada? Eu me amo. É só me amar. É simples, é só eu me amar, cuidar de mim. E aí, o que está acontecendo? Vai aparecer o cara que dá carona, né? Foi muito engraçado essa semana. Do nada, olha, nossa, vou te dar uma carona hoje. Eu vejo, né? Eu conheço ele, né? Vou te aliviar um pouquinho. Aí me deu uma carona, ainda falou assim: nossa, é um prazer para mim estar conversando com você. Eu que ganhei estar com você. Em nenhum momento foi malicioso, querendo outra coisa. Ele estava. Posso até ser que tenha a intenção, mas isso vai depender o quê? Do meu posicionamento, né? E eu recebi aquilo. E aquilo me fez o quê? Me fez me sentir amada. Mas eu já estava me amando, eu só recebi do que eu já tinha. Tô dentro do assunto ou saí totalmente do assunto? Porque às vezes eu saio, você sabe. Tá ótimo, tá dentro do assunto. Bem dentro, porque você tá falando aí já na fase que você está emanando, você na posição da mulher curada, a mulher saudável, com o seu feminino saudável. E os homens percebem isso. Né? Eu também comecei a acompanhar agora mais esse conteúdo sobre feminino, masculino, em relacionamentos, né? Tudo isso envolve o que a gente estuda. E realmente essas características que você falou, o homem, o olhar dele é diferente para você, né? Ele quer servir você, ele quer amar, ele quer proteger a mulher. E muitas vezes, quando nós estamos no nosso masculino ainda ferido, né? Aquela mulher querendo ser viril e tudo mais, a gente não consegue atrair essas pessoas. A gente que quer caçar, né? A gente que quer ir atrás. E até uma característica que a Jaíce né? disse. Sim. A Jaíce disse que gosta muito de desafio. Essa é uma característica masculina, né? Os homens são de desafios. Eles gostam de estar sempre ali em desafios, né? Correndo atrás, superando os desafios. E eu também era muito assim, né? E só que assim, é um processo complicado porque você diz também da integração, né, dos dois, do feminino e do masculino numa só pessoa, né?
Então, essa parte que você explicou bem, que já linkando com o filme agora, mais finalizando, né? Ela ali no finalzinho, ela consegue integrar a figura afetiva do pai dela, da mãe, e só tendo uma segunda versão do filme para a gente entender o relacionamento em si, né? Porque teria problemas ali também. Eu acho que sim. Então, Ou não sei. Vai depender do processo dela de individuação, né? Isso. A gente Eu gosto. entendeu ali no finalzinho que ela foi atrás, né, dele, se declarou para ele, né? Se ficou vulnerável, né? Se permitiu para ele o relacionamento. Essa parte, se você quiser falar sobre. Ah, sim. Eu acho que tem nesse processo tem dois posicionamentos que é importante, né? Primeiro que ela triangulou, né? Sim. A necessidade dela de triangular. E muitas vezes a necessidade de triangular é procurar ou o pai ou a mãe, né? Nos relacionamentos. A Sim. triangulação tem a ver com isso, né? Eu vou triangular e eu vou trazer um outro, e esse outro aqui vai ser quem? Essa terceira relação, nessa relação. Olha que interessante, a gente olhar, ela sempre esteve em triângulo. Conflito com o pai e a mãe lá no comecinho do filme, no meio. No comecinho do filme ela estava brincando, o pai estava brincando, aí chega a mãe e senta, né? Sim. E começa a cobrar. E ela lá, no meio da relação. Né? Aí depois ela vai para casa dos tios. Aonde que acontece outra triangulação? Os tios e o pai. Né? Outra triangulação. Né? E essa triangulação se dá por quê? Porque ela não consegue ver, né? Hã? Tá caindo. Márcia, tá me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Então tá. Então, essa triangulação se dá muitas vezes porque essa criança, nessa ruptura desse vínculo, desse amor, ela tenta juntar os pais, né? Então, vou tentar juntar os pais. E olha que interessante, eu não tinha percebido isso agora, mas agora me veio. A triangulação da criança, a professora, não sei, não lembro agora o papel, e ela. Porque ela estava lá tentando resgatar a menina. Sim. Você percebe? A gente carrega sempre isso. A gente repetindo. Sempre repetindo. E não é só no relacionamento amoroso, porque a gente, às vezes, fica focado de olhar pro relacionamento amoroso, mas todas as relações... trabalho. Todas. Sim, vai triangular no trabalho. Vai ficar no meio dos chefes, tentando mediar os conflitos. Aquela pessoa que está sempre tentando apaziguar tudo. E aí você, a apaziguadora, acha assim, nossa, eu sou uma pessoa com uma luz enorme, né? Sim, verdade. A iluminada. Só que a iluminada está no céu doente e não olha para a terra. E aí, lembrado. Às vezes tem mais doença no céu do que na terra, às vezes, tá? Quando eu ouvi isso, foi muito difícil ouvir isso. Porque o céu pode nos tirar do que é real. A gente vai pro ilusório, pro fantasioso, tá? E aí a gente, né, nesse final a postura do namorado dela, quando ela faz esse processo de triangulação, quando ele sai, e você vê que ela luta contra, tá? É muito interessante. Sim. Que ela, meu Deus, não sei o quê, e aí ela começa toda a sexualizar, né, para chamar, e vai lá, e o mais interessante, que assim, o comportamento dela era tão autodestrutivo, que ela fez inconsciente, mas consciente, porque ela deixou o preservativo lá para quê? Para ele ver. Para ele ver. Porque assim, eu tenho tanto medo que você me abandone, que você me rejeite, que eu te rejeito primeiro. Exato. Entendeu? Quantas mulheres já teve um homem que poderia ter dado um relacionamento muito bom, e ela foi lá e sabotou a relação?
Quantos trabalhos que, de repente, propósito de trabalho a gente já teve, excelente, e eu vou lá e saboto o trabalho. Né? Quantos convites a gente já teve para fazer alguma coisa que seriam portas enormes para a nossa vida, e eu vou lá e... Verdade. Medo do abandono, da rejeição, da traição, foi tudo isso. Da humilhação. É o medo do que? Da criança ferida. Essa criança ferida estava com tanto medo que ela falou, bom, vou triangular de novo. E nessa triangulação, provavelmente ela estava buscando o pai, porque foi a figura do pai. Logo depois, no filme, a gente vê a cena do pai morrendo. O pai acaba morrendo, né, num acidente. Então, quer dizer, medo de lidar com essa falta, né? Medo de lidar com a falta da... Eu gosto muito de usar uma fala que é da Daniela, da Terapia Inteligente, que ela fala sobre a fome de amor. Medo de lidar com a sua fome de amor, né? Ela foi lá e simplesmente sabotou a relação. Ela sabotou a relação. Só que muito, muito interessante foi a postura dele, porque ele foi homem para ir embora. Ele foi homem para ir embora e homem para aceitá-la de volta. Achei lindo. Sim. Verdade. Né? Porque quando ele foi embora, ela teve que lidar com a dor real. Aí ela lidou com a dor real. Sentiu, né? Teve que ela sentir, passar por ele. Quando ela sentiu a dor, ela teve coragem de ir e dizer, né? Que aquela cena é maravilhosa, que ela fala, que foi a cena que você colocou no Instagram. Que ela fala que ela ama ele, que ela deveria ter dito antes, e aí ela se põe como mulher vulnerável. E ser esse vulnerável não é ser fraca, tá, gente? É vulnerável, porque eu preciso ser amada, é uma necessidade do feminino ser amada. Como a necessidade do masculino é ser respeitado. Né? E tudo isso se deu por causa da dinâmica de amor interrompido. Deixa eu ler uma coisa que Bert fala sobre o amor interrompido. Sim. A maior ferida da alma é a ferida causada pela ruptura do vínculo. Como e por que essa ruptura aconteceu são causas secundárias das feridas. Abandono, rejeição, abuso, violência, perdas e tantas outras coisas são periféricas. A dor da ruptura. Precisamos compreender e aceitar isso para acessar a porção da alma que deseja restabelecer o vínculo de amor interrompido. Como que eu restabeleço esse vínculo de amor interrompido? Ele traz que essa causa foi secundária. Né? Por que ele traz que essa causa foi secundária? Porque a dor real é assim, papai, eu preciso do seu amor. Eu quero o seu amor. Sim. Né? Essa é aquela postura, essa postura humilde que eu reconheço que a dor da perda é muito grande. Foi tão difícil de perder. Foi tão difícil crescer sem você. Oi, Ângela. Tudo bem? bem? Eu estava aqui ouvindo, mas bem-vinda. Eu não conseguia pôr no Seja vídeo. bem-vinda, Ângela. Eu estava ouvindo aqui, mas não conseguia pôr no vídeo. Tá. Agora eu consegui. Estava até escrevendo aqui algumas coisas que você falou. Que bom. Você conseguiu assistir, Ângela, o filme? Eu ainda não, mas eu vou assistir. Tá no Netflix? Eu não achei na Netflix. Você tá no grupo do WhatsApp? Tô. No YouTube. Eu mandei o link lá, mas tem na Netflix também, tá? Tem na Netflix? Depois eu vou assistir à noite, então, Tem. mais tranquilo. Que hoje tá uma correria para o negócio de fim de ano, né? As pessoas acham que o mundo vai acabar, né? Numa virada de ano. Aí Adorei essa colocação. A gente que já passou dos 50... Fica mais tranquila, né? Olha, não é? Fico mais tranquila. Semana passada eu assisti uma live da Daniela Friges e ela falando sobre essa questão das festas.
que essas festas são totalmente Uhum. capitalistas, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem nada a Não tem ver nada a ver com o não tem nada objetivo. a ver. Uhum. E ela vai explicando historicamente. Depois, se vocês quiserem, É. eu até mando para vocês. Que é Nossa, fantástico, isso é assim. Quebrou verdade. com tudo, meu. Eu falei assim, para. E que existe uma influência ainda, né, gente? Depois, uma influência Sim, espiritual que faz com que a consumismo. nossa alma fica triste nessa época. Tem, né? Hoje em Sim. dia, hoje em dia o pessoal nem fala mais Feliz Natal, nem fala mais, não tem mais o amor. O amor esfriou. O amor esfriou mesmo, de verdade. Mas vamos lá. Vamos lá. Ângela, você que chegou agora, né? A gente já está Eu já caminhando tô aqui aqui meio. tem um tempinho, só que eu tava só ouvindo. Tá. Dentro do que você ouviu, ficou alguma dúvida? Você gostaria de fazer alguma Não, pergunta? agora eu tô curiosa para assistir o filme. Porque Ah, praticamente Que bom. você relatou o filme aí. Eu já quero assistir. Essa é a nossa intenção. Spoiler. O que você falou? Você vai se dar muito bem, então, assistindo agora. Você vai lembrar das falas aqui. Das falas dela, com certeza. vai ficar fácil para você entender, né? Porque quando você começa a assistir o filme, você fica assim, eu ficava assim, mas tem mais alguma coisa? Eu ficava assim, mas tem mais alguma coisa nesse negócio. E você Isso sabe é só que E você sabe que, paralelo a esse filme aí, tem um outro filme que eu assisti que tem alguma coisa a ver. Eu tô achando que é o mesmo filme, viu? Porque tem o que você falou, tem alguma coisa a ver. Sabe quando tem a ver? As suas falas tem a ver com outro filme que eu assisti, que é um filme que você olha para dentro. Esqueci o nome agora, na Netflix mesmo eu assisti. Uma mulher que ela se perde em algum momento da vida dela. Em Busca de Mim, não é? É, isso aí. Forte esse filme, né? Você assistiu? Em Busca de Mim, ela foi abusada sexualmente na infância, e pelo fato dela ter sido abusada sexualmente na infância, ela busca a sexualidade de forma autodestrutiva também. Isso, esse mesmo. A gente fez um workshop com esse tema. Eu vou até anotar aqui, porque eu tinha esquecido, Em Busca de Mim. Em Busca de Mim. É muito forte. Não tem a ver com o que você está falando aí? Sim. Eu só não vou lembrar agora todo o enredo do filme. Eu precisava assistir de novo. Assim, porque... algumas coisas que você falou tem ligação. É porque essa é a busca da mulher, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. E quando você viveu uma infância feliz? Tipo assim, sabe? Eu até meus 12 anos, eu engravidei muito cedo. Eu engravidei com 15 anos. Eu fui mãe aos 16. Mas até meus 12 anos, meus 10 anos, eu fui muito feliz. Eu não me lembro de nenhum momento que eu me senti rejeitada ou alguma coisa assim, entendeu? Mas a minha adolescência, eu até hoje eu busco resolver. Eu fui mãe muito cedo, com 16 anos. Então, assim, foi bem difícil, porque você imagina isso em 88. Não era a mesma coisa de hoje. Então, assim, eu passei por situações muito constrangedoras, muito difícil. Isso me causou uma obesidade, que eu cheguei a quase 200 quilos. Eu tive depressão. Isso, eu com uns 20, 25 anos, eu já estava assim, bem... E eu nunca consegui. Eu já fiz vários treinamentos, várias palestras. Eu faço terapia toda semana. Uma vez por semana eu faço terapia. Mas eu na minha infância, quando fala muito da criança, né? Da criança, que a gente tem que cuidar da criança. Na minha infância, eu não tenho recordações de algo que me causou algum dano. Mas na minha adolescência, tipo, dos 12 aos 20, né? Aí essa parte foi bem difícil para mim. E eu fazia muito isso de sabotar os relacionamentos, sabotar, entendeu? Porque eu me sentia assim, que eu tinha que ficar me culpando. Eu sempre falo para minha mãe assim, eu mereço, porque eu tenho culpa. Eu preciso me libertar disso, porque eu sempre me sinto culpada pelas coisas que acontecem, entendeu? Eu falo, não, tem que acontecer mesmo, porque eu sou culpada. Talvez isso tenha a ver com o fato de eu ter sido mãe cedo. Vou falar dentro da minha abordagem, tá? Tá. Eu não sei qual é a abordagem da sua psicóloga, e aí
As abordagens são diferentes às vezes, tá? O que acontece? Sistemicamente, a adolescência faz a gente lidar com nossos conteúdos ancestrais. Talvez você teve uma infância muito boa, mas depois que você menstruou, que a menstruação é o marco da adolescência, você entrou com as dores do feminino, mas ancestral. Conseguiu entender? Oi, tá aí? Acho que travou a tela dela. Ângela, tá me ouvindo? Mas de vez em quando abre os olhos. Deixa ela em Ela paz, caiu. fica falando. Ela já... Entrou. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Porque eu faço terapia. Uhum. Mas eu não vejo tanto resultado. Porque assim, você diz que se culpa. A culpa, ela pode estar embrulhada com raiva, com vergonha. Você precisa lidar com esses sentimentos, entendeu? Talvez eu me culpe para me lidar com a raiva daquela circunstância, com raiva de ter passado por isso, com raiva do masculino. Você viveu, por exemplo, você falou, fui mãe cedo. O pai do seu filho assumiu a gestação, você casou com ele, ou você foi mãe solteira. Tem todas essas questões aí para olhar. Está aí, Ângela? Bom, a Ângela caiu, né, gente? Então, se ela aparecer... Não, ela tá, ó, tem 4. Tá, mas não tá. Tá travando. Ela tá online? Tá super mais. travando. Não, ela caiu. Entendi, você tá me ouvindo? Tá travando, mas eu tô ouvindo. Pode falar. Tá? Também tem a questão... Eu estou trazendo hipóteses, tá? Para mim saber, eu tenho que sentar com você, ouvir você, olhar, porque não tem como, né, gente? Está lidando com várias hipóteses aqui. Lita. Gente, enquanto a Ângela resolve aí, eu quero ler mais um pedacinho de algo aqui. Eu sei. Tá? Pode ler. Quanto mais o nosso coração se abre para os nossos pais, mais estamos abertos para a vida. Como está o seu coração? Né? Algo para a gente olhar. Como é que está meu coração? Estou olhando para a vida? Ou estou olhando para a morte? Como que eu identifico que eu estou olhando para a morte? Pelos meus comportamentos. Né? A vida é viva. E a vida, sendo viva, ela vive em novidade de vida. Né? O que é essa novidade de vida? Sempre está acontecendo algo. É um movimento, né? Um movimento contínuo de questões de coisas, né? Para Bert, as dores da criança precisam ser nomeadas. Então, assim, se eu percebo que a vida não está viva em mim, se eu percebo que eu estou emaranhado, né? Se eu percebo que a vida não está andando, está naquele novelo, sabe, a lã quando está embaraçada? Tá, quer dizer que tem muita coisa ali que precisa ser... Vocês já tentaram desembaraçar uma lã? É muito difícil, né? É muito tempo, você fica ali, ó. E às vezes, quase impossível.
quase impossível, né? E a gente precisa do outro. Já reparou que muitas vezes é difícil fazer sozinho, porque o outro segura para você Sim. passar assim, Uhum. aquele puxa aqui, o outro puxa aqui, né? Para a gente desemaranhar, para a gente desenrolar. E esse desenrolar, muitas vezes, precisa ser feito como? Né? Muito humildemente. E nessa humildade eu preciso dar nome. Papai, eu senti tanta sua falta aqueles 5 anos que o senhor não teve em casa. Eu queria tanto que você me acolhesse com amor. Eu queria tanto, pai, que me senti desejada, sentir sua princesa, né? Me veio a Cat, né? A cena da Cat dançando com o pai, e ela perguntando, pai, será que um dia eu vou ter um príncipe? Né? E aí ele fala que ela vai ter um príncipe com filhos, né? Então, assim, primeiro a gente precisa nomear. Nomear a raiva, a culpa, a vergonha, a humilhação. Não tem outro processo, gente. E nomear não é se vitimizar. É dar nome. Eu sinto falta. Né? E às vezes é dar nome e entender que talvez você não vai viver aquilo de novo. Então, por exemplo, no Sim. caso da Cat, ela não vai ter o pai dela de novo. Porque o pai dela morreu. O que ela tem é o que de melhor ele deu que estava dentro dela, que está dentro de nós, porque é onde está vivos os nossos pais, dentro da gente, né? Então a gente precisa nomear, respeitar e acolher. O processo de cura dessa criança interior se envolve o direito de expressar sua dor, sua frustração, seus anseios, mas a necessidade de olhar para o que havia antes dessa ferida. Peraí. Antes dessa criança ser ferida, ela só queria amar e ser amada. A essência da cura está na restauração deste movimento. Mamãe, eu quero tanto seu amor. Você faz tanta falta. Mãe, eu quero seu amor. Mãe, eu sou o seu sucesso. Mãe, por amor a você, eu vou ser o seu sucesso. Olha que gostoso dizer isso. Então, pelo menos para mim está sendo gostoso. Mãe, por amor a você, eu vou ser o seu sucesso. Eu vou além que você foi, mãe, porque eu sou o seu sucesso. Pai, eu vou além do que você foi, porque eu sou o seu sucesso. E aí eu desinterrompo, né? Eu tiro os clipes da mangueira que eu falei, e a água flui, e a vida flui, e a gente flui. E o amor chega, a vida financeira melhora, vai tudo melhorar. Mas vai melhorar com a minha postura humilde de dizer assim, preciso tanto de amor. Eu preciso de amor. E não é o amor de um terceiro, né? É o amor dos nossos pais. E aí, desse processo que a Márcia falou, né, da integração da minha luz e da minha sombra. E aí eu transcedo, quando eu entrego a luz e a sombra. Eu transcedo. A gente pode colocar as sombras como as nossas dores. Todas as dores que eu carrego, tristeza, medo, culpa, abandono, rejeição, tudo aqui, essa é a minha sombra. Mas eu jogo luz na sombra. Jung fala que a gente só vai alcançar o céu quando a gente entrar em contato, quando a gente conhecer o inferno que existe dentro de nós. Então é esse processo. A criança pode ser resgatada, acolhida parcialmente e curada. Mas se a pessoa não lidar com o seu orgulho, vai permanecer com o movimento de amor interrompido. Se a Kate não tivesse lidado com o orgulho dela, ela não viria aquela relação. Se ela assim, nossa, eu não vou lá. E o orgulho é o seguinte, porque a hora que ela foi lá, ela não sabia qual seria o resultado. Ela só foi. Ela saiu do controle. Ela foi e ela disse, olha, eu te amo. Eu sou frágil, mas eu te amo.
olha, estou aberta para receber o seu amor. Mas ela não sabia se ele ia estar ou não. Tanto que na cena do filme, né, ele estava com uma amiga e ela entendeu que não, mas ela foi embora. Você percebe os movimentos do filme? Que interessante. E ela permitiu, né, sentir, ser vulnerável, aquele momento ali dela se declarar para ele e sair. Ela ficou leve ali, ela saiu simplesmente, né? E nessa passagem ela vai conversar com a tia. E a tia acaba ali comentando que foi uma mulher adulta que nunca sentiu o amor, que veio reforçar também que ela tinha um pouco daquilo, né? Ela tinha muito daquilo, né? Até o momento ela também não sentia. Né? Excelente colocação essa. Excelente. E essa eu tinha me esquecido. Quando a tia fala para ela assim, mas você desfrutou do amor. E a tia de não sei quantos anos, quer dizer, a tia, eu não me permiti. O que a tia estava falando? Eu não permiti que o amor existisse em mim. Sim. Eu não permiti pagar o preço para que o amor existisse em mim. Eu vejo dessa forma, não sei se faz sentido para vocês. Faz todo sentido. E aí a gente segue para o final do filme, né? Que ela acaba conversando com a tia ali, e daí acho que ela tá voltando para casa, onde ela se encontra com o rapaz novamente, que ele tá esperando ela lá. Uhum. Sim. Esse momento é da conexão final ali do filme, né? Que mostra que eles ficaram juntos. Quer dizer, ela fez o movimento de desinterromper o amor. Sim. Ela deixou que o amor existisse. Isso. E aí, uma coisa que eu acho que talvez que tem a ver com o que a Ângela falou, eu acho que vai responder uma pergunta dela. O movimento de amor interrompido pode acontecer, a gente está falando da infância, geralmente ele é na infância, ou até antes da infância, até né, na gestação, né? Existe também isso. Mas é um outro assunto. Mas ele pode acontecer também nas nossas relações depois. Eu não tenho um relacionamento e eu me fecho para o outro, para um próximo, talvez eu interrompi o amor ali. É toda vez que eu não consigo aceitar o amor. Peraí, deixa eu formular a frase. O amor interrompido vai ser toda vez que eu não conseguir aceitar o amor como ele é, ou como que o outro pode me dar. Como ele vem pra gente. Como ele vem. Porque muitas vezes a gente quer o amor nosso idealizado, mas qual é o amor que aquela pessoa pode me dar? Ou que ela tem disposição para me dar? Sim. É eu aceitar que aquele amor foi suficiente. Que ela me deu o suficiente, ela me deu o que ela podia me dar. Sim. Mas muitas vezes a gente fica preso no amor que eu queria receber. Sim. E isso interrompe, porque eu não recebo o que a pessoa me deu. Certo, gente? Bem isso. Pode encerrar, né? Podemos encerrar. Antes de encerrar, a gente quer falar algo, Jaíce? Não. Tranquilo. Não? Eu quero deixar para vocês algo, uma proposta que a gente tem, que é um projeto em conjunto, que é sobre justamente esse tema que a gente trouxe, essa abordagem, que a gente pegou o filme como exemplo, que é pais e filhas, e nós temos uma proposta que é o nosso próximo workshop, que vai acontecer dia 6 de janeiro. A gente vai trabalhar justamente esse tema. A cura da criança ferida, o acesso à nossa criança interior. Lá você vai identificar quais foram as suas feridas, se foi rejeição, abandono, injustiça. Você vai conseguir identificar. E na identificação, através de uma vivência ou intervenções, você vai conseguir iniciar o seu processo de ressignificação dessas feridas. Né? Se você já está nessa jornada do autoconhecimento, ou então deseja ingressar agora, é uma grande oportunidade, porque nós iniciamos, né,
acho que foi mês passado, né, que a gente fez um primeiro Sim. workshop. Teve bastante, assim, sucesso, eu gostei muito, e a gente vai continuar fazendo algumas vivências, e eu deixo aqui esse convite para vocês que quiserem participar. Eu vou deixar o link lá no grupo para vocês adquirirem, tá bom? É importante, né, que a gente equilibre as nossas trocas, né? Nós estamos aqui entregando o melhor da gente, entregando a nossa história, entregando o nosso estudo, nosso conhecimento, né? Nosso investimento. E esperamos que vocês também invistam em nós, né? E nós vamos entregar muito mais, né? Porque a gente falou um pedacinho da criança, uma parte da criança, né? Nós falamos do amor interrompido. Mas essa criança, né, a gente precisa olhar para esse pai, precisa olhar para essa mãe, como olhar para essa mãe, entender como eu olho para o pai e para minha mãe vai interferir nas minhas relações com o dinheiro, com a vida. Então, assim, a criança, ela que sente, gente. Se eu cuidar da minha criança, que minha criança for curada, eu vou ter um avanço na vida assim, muito grande. E eu falo isso não como terapeuta, como psicóloga, como consteladora. Eu falo isso porque eu vivo isso na minha vida. Parte de tudo que eu compartilhei aqui é parte de conhecimento científico, sim, é parte de 5 anos de faculdade, sim, mas é parte da vida real, que acontece todos os dias dentro de mim, do que eu tenho desfrutado dentro de mim, que tenho visto outras mulheres desfrutando, avançando, prosseguindo. E o nosso objetivo em busca da mulher que habita em mim, né? Eu encontrei essa mulher que habitava em mim, que ela estava escondida, né? Talvez tentando se esconder da minha criança interior para que a gente não conversasse, não batesse um tete a tete, para mim sentir as dores, né? E até esses dias eu coloquei assim, como é dizer para sua criança interior, eu cuido de você? Então essa é a proposta, da gente ensinar você a cuidar da sua criança interior. Porque é só você que vai poder cuidar dela, não é mais ninguém, não é a outra pessoa, não vai ser o marido ideal, não vai ser o emprego ideal, não vai ser a igreja ideal, isso tudo é idealização e fantasia da mulher, né, para esconder a dor. E o nosso convite é esse, vamos montar uma rede de mulheres empoderadas, mas não essas empoderadas aí que tem o pinto na mão, desculpa aí o termo, tá? Mas essa empoderada que sabe, empoderadas, né? Não é essa daí, não é essa daí, não. Mas aquela mulher empoderada na posição correta do seu feminino. E uma mulher numa posição correta do seu feminino, a vida flui e fica leve. E é essa a nossa proposta para vocês. Tá bom? E uma outra frase que eu gosto muito é que mulheres, né, a filha, a mulher, ela precisa do contato com a mãe ali na infância, né? Porque mulheres crescem nutrido com outras mulheres, né? Então, o fato de nós, aqui adultas já, em convivência, nesse ambiente aqui, conhecendo a história de outras mulheres, a gente acaba também automaticamente nos conectando, né? A nossa criança ferida com a criança ferida da outra, e isso gera um movimento, uma cura para cada uma de nós. Então, o convite está feito a todas vocês. Quer deixar uma palavra, Jair? Márcia, eu só quero acrescentar, complementar o que vocês já falaram, né? E falar para você que está assistindo, que vai assistir, né? Para convidar outras mulheres para fazer parte dessa comunidade, dessa união, né? Para a gente estar juntas, aprendendo umas com as outras. E eu creio que nós temos o grupo, né? Quem quiser entrar lá para o grupo, quiser participar, é só nos chamar no direct, a gente vai estar mandando o link para vocês. E aguarde o nosso workshop no dia 6, teremos grandes novidades, né? Eu tenho certeza que vai ser de grande valia para todas as mulheres que estiverem lá, inclusive nós, né? Que estamos à frente do trabalho, será um grande crescimento para a gente, para estar passando para vocês. Muito obrigada pela oportunidade, por estarmos aqui, né? E contamos com vocês para a próxima
reunião, próximo workshop. E muito obrigada mesmo de coração, Analita e Márcia. Obrigada pela parceria. A Miriam entrou por último. Miriam, se você estiver ouvindo, tiver alguma dúvida também, se você quiser falar algo, tá? Sinta-se à vontade. Oi, Que Ana. bom estar assistindo aqui com vocês. Eu entrei agora no finalzinho, que eu estava fazendo almoço ali com a minha filha e dando comida para o meu filho. Eu tenho uma dúvida, Analita, sim, eu tenho, meninas, em relação a uma coisa que você falou, né, em relação ao filme, para a gente aceitar o amor, né, dos nossos pais, a forma que eles deram, né, do jeito que eles conseguiram nos dar esse amor. E eu ainda estou em processo de cura a respeito disso, depois eu vou estar compartilhando mais com vocês sobre a minha história. Mas eu tenho uma dúvida em relação aos gatilhos que dá, né, quando a gente tem que estar na presença dessas pessoas que nos criaram, né? No caso, agora só minha mãe, porque meu pai tem 2 meses que ele faleceu, e eu sempre tenho que lidar com esses gatilhos, e às vezes eu não consigo. Eu vejo que eles vêm, né? Mas eu não sei ainda como lidar. O que seria isso nesse caso, né? O que a gente poderia estar melhorando nesse processo de cura? Porque nós estamos nesse processo de cura, né? Eu principalmente, tá? Essa é a minha questão que eu deixo para vocês. E no mais, eu amei, estou amando estar junto com vocês nesse grupo. Não estou falando muito, porque eu ainda estou me conhecendo para poder ver como que é o estilo do grupo, mas estou amando muito a ideia de vocês, esse projeto de vocês é um projeto de Deus realmente para vir para curar as nossas vidas. Parabéns por essa iniciativa. Gratidão, Miriam, pela sua fala. Obrigada, Miriam. Quando se fala de tomar os pais, né, como se fala de receber os pais, é a vida toda. É a vida toda. Você respeitar o seu processo. Entendeu? Quando você está com a sua mãe e parece alguns gatilhos, identifique quais são os gatilhos. Você faz terapia? Tô fazendo. Identifique, nomeie os gatilhos e leve para a terapia. Para um lugar seguro que você possa falar sobre isso. E não tenha medo de falar. Sabe como uma das coisas que acontece muitas vezes? É que muitas vezes a gente odeia os nossos pais e não quer admitir que odeia. Exatamente, porque é feio, né? Estigma. E aí, quando eu tô falando, nossa, Analita, você tá indo contra tudo que você falou? Não tô indo contra o que eu falei. Mas é uma verdade que tá dentro de você? Você precisa pôr para fora, dar nome para os sentimentos. Isso não quer dizer que você vai ficar nesse sentimento. Consegue entender o que eu tô querendo dizer? Sim. Não é? Então, porque o corpo vai denunciar pra gente. Como que eu sei se eu já estou receptiva para receber? Porque a última camada das nossas emoções é o corpo. Então, eu comecei a fazer esse teste com a minha mãe no meu processo. Era muito engraçado, porque eu tinha muita resistência em abraçar minha mãe quando eu comecei a entender isso. Então, eu comecei com o corpo. Eu falei, como é que o meu corpo está na frente da minha mãe? Porque às vezes a cabeça diz uma coisa, mas o coração diz outra. Entendeu? Sim. Aí eu comecei a intencionalmente observar o meu corpo e acolher a minha mãe como ela é. Mas para isso eu precisei admitir algumas coisas. Tem uma fala da psicanálise que fala, Lacan fala sobre isso, eu acho que o Freud também, não tenho muita certeza, que a gente tem que matar os nossos pais dentro da gente. E o que é esse matar os pais dentro da gente, né? Nossa, credo, Analita, você falou que tanto de amor, não sei o quê. Não, é matar o que nossos pais foram. E entender que nossos pais é um homem e uma mulher comum que são bons, que tem bondade e que tem maldade dentro deles. Entendeu? A imagem que projetamos dele. Exatamente.
Matar as imagens que a gente projetou dele, do pai idealizado, da mãe idealizada. E, gente, sabe como que é o pai idealizado? A mãe idealizada é perfeito. E aí, qual pai e mãe é perfeito? Nenhum. Nenhum. Nem nós. Nem eu sou mãe perfeita. Uhum. Espero que eu te ajudei, Miriam. Sim, sim. Dar nome às emoções, né, aos sentimentos, e identificar esses gatilhos, levar para o autoconhecimento, né, no caso a terapia. Não, ajudou sim. Terapia. Ótimo. Leva para terapia. Uhum. Né? Que sentimento é esse quando eu estou frente da minha mãe? Que gatilhos é esse que vem? Uhum. O problema é a emoção. É a dor que eu sinto, né? Que dor é essa? Raiva. Uhum. Raiva do... A Entendi. culpa. Culpa do quê? Pra quê? Exatamente. Né? Uhum. Vergonha, né? E aí você leva na terapia, porque a terapeuta vai conseguir te ajudar a sentir esses conteúdos e ressignificar. Porque seu pai e sua mãe não vai. Aliás, sua mãe já não é a mesma daquela da criança, né? Quando você Uhum. era criança, sua mãe mudou. Exatamente. Só que não é a mesma, teoricamente. Não deveria, né? Mas é aceitar essa mãe de hoje, aceitar essa mãe de agora, porque você também passou por um processo. E entender que aceitar essa mãe e concordar com essa mãe como ela é, de matar essa dor dessa mãe, né? Eu mato a minha mãe. Ó, entenda o meu matar, viu, gente? Em nome de Jesus. Sim. Né? Matar essa figura idealizada e entender que existe um homem e uma mulher que cometem erros, que tem sombra e tem luz. Quando eu aceito os meus pais, eu me aceito. Exatamente. Uau! Muito Forte. Mas é Obrigada, isso, porque eu sou parte deles. Se eu odeio alguma coisa no meu pai, eu odeio algumas coisas em mim. Exatamente. É isso. Ó, conteúdo de bilhões isso, hein? Aham. Eu vou ter que anotar aqui. Esteja com a tudinho. gente, Miriam. Tá Esteja bom, com a gente, Miriam. Miriam, dia 6, tá? Será Tá. bem-vinda. Esteja com a gente. Obrigada, mulher. Para outras mulheres que você perceba, né? Para estar nesse workshop Isso. com a gente, para que a gente possa Vai ser um valor bem. de conteúdo. Gera frescura. Isso. Tá bom. Vai ser um valor bem acessível, tá bom? Então, vai dar certo. A gente vai estar junto e a gente vai crescer juntos. E parabéns por você estar aqui, né? Porque você está recebendo uma porção boa, dobrada. Quem não esteve Maravilhoso. Muito boa mesmo. Muito obrigada. Imagina. Tchau. Tchau. Então, podemos fechar, amadas? Podemos. Gratidão, viu? Obrigada, gente. Vou fechar a gravação. Peraí.